Fala, meus amigos, tudo bem, gente? Estou passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem para o seu coração, tá? Para semear uma semente na sua vida, amém? Palavras são sementes. Meus amigos, bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Batista, tá bom? Eu tenho esse canal juntamente com a minha esposa, ela não tá nesse vídeo porque ela tá se arrumando pra gente poder sair. Mas, bom, se você não é inscrito, já se inscreve, dá um joinha aí pra gente continuar, pra gente entender que o conteúdo tá edificando a sua vida, amém? E, bom, a mensagem que eu quero deixar para vocês, meus queridos, se encontra 2 versículos no livro de Mateus e mais 2 no livro de Romanos, sabe? Mateus 28, no capítulo 18, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo em seguida, meus amigos, lá em Romanos no capítulo 2, lá no versículo 24, diz assim: Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Sabe, meus amigos, lá em Mateus 28, Jesus ele fala o seguinte: Olha, me é dada toda a autoridade, entendeu? E agora, como no meu nome vocês têm toda a autoridade, por isso então vocês vão, vocês preguem, vocês, sabe? Jesus ele estava falando aquilo para fazer discípulos, para a gente fazer discípulos e manifestar o reino de Jesus, o reino de Deus na terra. Sabe, meus irmãos, lá em Romanos diz o seguinte: o apóstolo Paulo ele fala, o apóstolo Paulo ele fala aos romanos, né, que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. Sabe, meus amigos, o que essa mensagem me trouxe à tona, sabe? Que assim como naquela época, por causa da forma como os judeus pregavam e a forma incoerente com a qual eles viviam, fazia com que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios. A mesma forma que nós, como igreja, hoje vivemos, muitas vezes não condiz com a fé. A vida que nós vivemos não condiz com a fé que nós professamos. Isso faz com que o mundo ridicularize a nossa fé e blasfeme o nome do nosso Deus. Sabe, meus irmãos, não estou falando de uma religião, estou falando da vida de Deus. Sabe, fé, meus queridos, ela não é apenas um pensamento positivo. A fé não é você achar que tudo vai dar certo. A fé não é você apenas acreditar que as coisas vão dar certo. A fé é você se mover como se já tivesse dado tudo certo. Porque fé não é apenas a certeza daquilo que não se vê nem se pode tocar, mas fé também é a manifestação daquilo que não se vê e não se pode tocar. Sabe, meus amigos, nós precisamos manifestar ao mundo uma fé ativa, não uma fé passiva. O que é uma fé passiva? Uma fé passiva é aquela que a gente professa e a gente leva a nossa vida da mesma forma que a gente sempre levou, só que agora a diferença é que a gente se diz, a gente se intitula cristãos, crentes, sei lá, como você quiser se intitular você. Mas a fé que Deus deseja de nós, a fé que o Espírito Santo quer despertar em nós, é uma fé ativa, meus irmãos. Uma fé que se move, uma fé viva, uma fé poderosa, sabe? Uma fé que é capaz de vencer o mundo, de transformar o mundo. Sabe, Jesus um dia disse para alguns discípulos, ele falou assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês mandarão um monte sair de um lugar e se posicionar no outro, e assim será feito. Sabe, meus irmãos, fé é a manifestação de Deus. Fé é a manifestação daquilo que não se pode tocar, daquilo que não se vê. Meus queridos, nós precisamos ser cheios, nós precisamos ser ativados nessa fé. Sabe, eu quero deixar essa mensagem breve no seu coração: não seja mais um desses, na qual por sua causa o nome de Deus será blasfemado. Sabe, a forma como nós vivemos deve refletir o Deus em que nós cremos. Amém? Deus abençoe, tamo junto, falou, meus amigos.